Eu queria falar hoje de uma personagem que talvez poucos conhecem, que se chama Rispa, uma mulher de Deus, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 21, dos versos 1 ao 14. Vou falar de uma mãe forte demais, de uma mãe sofredora, mas de uma mãe que lutou até o fim. 2 Samuel 21, do 1 a 14. É uma história dramática. A Bíblia ela é repleta de histórias dramáticas, não é verdade? Esta é mais uma. 2 Samuel 21 diz assim a palavra do Senhor: Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os Gebeonitas. Então chamou o rei os Gebeonitas e lhes falou: os Gebeonitas não eram os filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos Gibeonitas: o que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: o que é, pois, que quereis que eu vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, dê-nos dos seus filhos 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá. De Saul, o eleito do Senhor, disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa. Essa mulher que nós vamos falar nesta noite. Preste atenção no que ela fez. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e Mefibosete. Os 2 filhos de Rispa, Armoni e Mefibosete. Como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Berziliai, o Meleonita, Meolatita, e os entregou nas mãos dos Gebionitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias do princípio da ceifa da cevada. Vou parar só um pouco, tá aí, eu vou continuar daqui a pouco a mensagem. Então, houve fome em Israel. Davi foi consultar o Senhor, perguntando a Deus acaso tinha alguma razão para a fome. Deus fala que era por causa dos Gibeonitas, por causa da desobediência de Saul. Davi vai até esse povo, pergunta o que eles querem que o rei faça a eles para aplacar a ira de Deus e assim acabar com a seca. Era a lógica do Antigo Testamento, essa questão sacrificial, de agradar a Deus com sacrifícios. Isso é uma questão de um relacionamento do Antigo Testamento. Hoje em dia, o nosso relacionamento com Deus não é baseado na questão dos sacrifícios. Hoje a gente vive uma nova aliança, a graça de Deus em Jesus, esse Cordeiro de Deus que já morreu pelos nossos pecados. Eu só estou apenas contextualizando o texto. E aí então Davi pergunta
aos gibeonitas e eles pedem 7 homens da casa de Saul. Davi então concede e poupa Mefibosete, filho de Jonatas. O Mefibosete que ele entrega é filho de Rispa, não é filho de Jonatas. Então ele pega da casa dos filhos de Saul 7 homens, filhos de 2 mulheres, Rispa e Merabe. Dos filhos de Rispa, Armani e Mefibosete, ou Armani e Mefibosete, e os enforca. Eles são mortos para que agradasse ao povo e assim agradasse a Deus. E olha então, a partir do verso 10, o que Rispa faz pelos corpos dos seus filhos. Eles foram enforcados e deixados lá para mostrar ao povo o que Davi havia feito, aquilo que Deus havia pedido. Verso 10. Então Rispa, filha de Ailá, tomou um pano de saco, estendeu para si sobre uma penha, sobre uma rocha, e desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Ailá, a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais o furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Giboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjani, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Amém? Palavra de Deus. Palavra de Deus para os nossos corações, nesse dia das mães, pegando o exemplo de Rispa. Essa mulher que depois de terem os seus filhos enforcados por Davi, e os filhos serem colocados sobre a penha, sobre a rocha, ela pega o pano de saco, coloca ao lado dos corpos dos seus filhos e fica velando, desde o início da ceifa até a época das chuvas. Não se sabe muito bem os dias, isso a gente poderia ver nos estudos, calcular um pouco sobre esse tempo que ela ficou velando os corpos dos seus filhos, mas ela ficou um tempo considerado, porque a ponto de quando Davi pega ali os corpos, tinham ossos. Já estava em estado avançado de putrefação. E a mãe fica velando os corpos dos seus filhos, não aceitando o final da história que veio acontecer com seus filhos. Ela estava ali protegendo do dia, da noite, das aves de rapina, dos animais noturnos. E o testemunho dessa mãe, as pessoas passavam ali e viam o testemunho de Rispa, tomando conta dos corpos dos filhos. E esse testemunho dessa mãe incansável, que tomara conta dos filhos, chegou até o rei, até o salão do rei. Davi ficou sabendo desse testemunho, se amargurou em seu coração, foi lá, pegou os ossos de Saul, de Jonatas, desses enforcados e fez um enterro digno. Fez um enterro digno para eles. E aí eu creio que essa mãe foi para casa e descansou. E aí então esse é o contexto e eu quero trazer para nós hoje. Tentar trazer para os nossos dias, para os dias de hoje, essa história dramática dessa mulher chamada Rispa, que significa pedra brilhante. Rispa significa pedra brilhante. E toda mãe, é verdade, é uma pedra brilhante, toda mãe é uma pedra preciosa demais, que brilha aos olhos de Deus, e uma pedra também que brilha aos olhos dos filhos. Mãe é uma pedra brilhante que brilha
pelos olhos dos pais, na família. Então Rispa é essa mulher, essa pedra brilhante, essa mãe que nos traz esse exemplo. Tinha 2 filhos, Armoni e Mefibosete. Armoni e Mefibosete. Armoni, eu também busquei o significado. Significa alguém que mora no palácio. Armoni significa alguém que mora no palácio. Mefibosete significa vergonha. Então Rispa, ela tinha 2 filhos, Armoni e Mefibosete. Armoni é aquele que mora no palácio, portanto uma pessoa importante, o significado. Nós sabemos que na Bíblia os nomes têm a ver com o caráter, têm a ver com a história das pessoas. Armoni podemos dizer então que é uma pessoa importante, poderosa, alguém que mora no palácio. Mefibosete, uma vergonha. Ela tem filhos e filhos nunca são iguais. Existem filhos que dão muitos problemas, existem filhos que não dão problemas algum, existem filhos que trazem orgulho, existem filhos que trazem muitas preocupações. Estes são os filhos. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua marca. Outros vão trazer muitas alegrias, outros vão trazer muitas tristezas. Armoni e Mefibosete, o que mora no palácio e aquele que traz vergonha. Eram os filhos de Rispa, que por consequências da vida, o rei resolveu matá-los, enforcá-los. Rispa não podia fazer nada, era um edito real, um edito do rei, e assim se cumpriu. Os 2 foram mortos. Mas Rispa, a mãe, não desistiu e não aceitou o final dessa história dos seus filhos. Talvez ela disse no coração, eu não criei meus filhos para isso. Talvez ela dizia no seu coração, eu não criei meus filhos para serem entregues a animais de rapina, eu não criei meus filhos para terem esse final trágico, melancólico, eu não criei meus filhos para serem lembrados dessa maneira. Então ela resolve sair do seu estado de conforto, sair da sua casa. Ela estica um pano de saco na penha, na pedra, aonde os seus filhos estavam, e faz vigília de oração por eles. A gente sabe o significado do pano de saco. O pano de saco é arrependimento, é humilhação, é tristeza na Bíblia. É um simbolismo muito forte. Quando ela põe aquele pano de saco ali, ela está se humilhando perante o rei. Ela está pedindo arrependimento ao rei. Ela está pedindo assim, Davi, tenha misericórdia e dê um final de história diferente para os meus filhos. Ela está triste, pedindo misericórdia e se humilhando na presença do rei. E esse testemunho chega até o rei. Sabe o que isso diz para nós? Nesta noite, existem filhos, e talvez você mãe, você pai que está nos ouvindo, existem filhos que estão mortos espiritualmente. Existem filhos que as pessoas não dão mais crédito, que acham que não tem mais jeito. Existem filhos que, para as pessoas, para os outros, para o mundo não tem mais jeito. Já estão mortos espirituais. Talvez você já ouviu isso de alguém, teu filho não tem mais jeito. Eu sei que estou falando para mães aqui nesta noite, que talvez já passou no coração de que os seus filhos não tinham mais jeito, que é o final da história, a morte. Mas Rispa não aceitou isso. Essa mulher forte, essa mulher persistente, ela não aceita o final da história dramática dos seus filhos. E ela sai do seu conforto, ela pega um pano de saco, ela se humilha e ela começa a orar, a interceder por seus filhos. Por aqueles que para muitos não tinham mais jeito, mas para Rispa ainda tinha jeito. O final não seria aquele, aleluia. E olha, ela intercede por Armoni
Ela intercede por Armoni e por Mefibosete da mesma maneira. Ela intercede pelos dois filhos, ela não escolhe. Lembrando que Armoni era aquele que morava no palácio e Mefibosete aquele que trazia vergonha. Ou seja, independente da história dos filhos, se os filhos eram aqueles que traziam orgulho ou que traziam vergonha, ela intercedeu pelos dois de igual modo. Eu tenho certeza que isso fala muito aos nossos corações, que nós não devemos escolher filhos, que nós não devemos ter preferências, e o que a gente faz por um, precisamos fazer por todos. E ela então intercede igualmente pelos dois, numa atitude de força, de perseverança, de amor, numa atitude de dedicação pelos seus filhos. Porque ser mãe é isso, é ser forte, é ser dedicada, é ser resistente. Então ela ficou ali dia e noite intercedendo pelos seus filhos, protegendo ele das aves de rapina e dos animais ferozes. Hoje em dia, como tem animais de rapina tentando pegar os nossos filhos, não é verdade? Aleluia. Hoje, como tem animais ferozes que espreitam pela noite para roubar os nossos filhos, mas ela intercedeu dia e noite, ao lado a lado. Eu fico imaginando uma árvore, um abutre tentando aproximar-se dos corpos e ela espantava ele com suas mãos. À noite de vigília, algum animal tentando pegar a carne e ela espantava. Ela enfrentou esses animais. Ela não só ficou ali orando, intercedendo, mas ela lutou também, ela enfrentou os seus medos, ela enfrentou inimigos, ela foi corajosa. Mãe, hoje o convite que Deus faz para vocês, para nós, é um convite a sermos fortes, resistentes, frente às armadilhas que o mundo tem preparado para os nossos filhos. Enfrentarmos essas verdadeiras aves de rapinas que estão aí tentando pegar os nossos filhos. Nós sabemos que o mundo está perdido. Os valores do mundo hoje são totalmente contrários aos valores de Deus, aos valores da Bíblia. E se nós não ficarmos resistentes, vigilantes, nós perderemos também os nossos filhos. Não aceite um final de história dramática para os seus filhos. Esteja resiliente, resistente. Isso que Rispa fez. Estenda um pano de saco e se humilhe na presença de Deus. Rispa orava dia e noite e isso começou a incomodar as pessoas que ali passavam. Dia e noite. Pensa comigo, no primeiro dia passaram as pessoas e viram Rispa. Disseram assim, ela veio aí hoje porque ela está desesperada, tem um dia que os seus filhos morreram, amanhã ela vai embora. No segundo dia ela estava lá, no terceiro dia ela estava lá. E aquilo começou a despertar no coração das pessoas, até que a notícia chegou ao palácio, ao coração do rei. Ore, aleluia, ore até que a sua oração chegue aos ouvidos do Rei Jesus. Ore por seus filhos todos os dias, até que o seu clamor chegue ao coração e aos ouvidos do Rei. Não desista dos seus filhos. Ore, faça vigília, estenda panos de saco, se humilhe em frente às feras. Não deixe que ninguém chegue perto. E eu tenho certeza que a sua oração vai chegar no coração do rei. E assim como Davi, quando recebe a notícia, eu creio que esse testemunho mexeu no coração de Davi. E ele então deu uma ordem, vamos pegar então e fazer um sepultamento digno, um enterro digno. E sepultou junto com os corpos de Saul, de Jonatas. E aí eu creio que essa mãe descansou, porque o final da história desses jovens e dessa mãe foi uma história de vitória.
ela conseguiu o que ela queria. E assim deve ser as histórias de todos os nossos filhos, uma história de bênção, uma história de vitória, porque nós criamos os nossos filhos para a vitória, para a bênção. Nós criamos os nossos filhos para servir ao Senhor e para ter uma história e um final feliz, digno daqueles que são filhos de Deus, daqueles que têm a promessa de Deus. Amados, a história de Rispa foi eternizada. A história da outra mulher, Merabe, ninguém menciona mais o que ela fez. Porque mães que desistem dos filhos, a história não conta. Mas as mães que lutam pelos seus filhos, Deus eterniza essas histórias. Deus eterniza um nome. Tenha o seu nome eternizado no céu. Tenha o seu nome eternizado no céu. Seu nome seja conhecido no céu. Nós conhecemos o nome de Rispa e sabemos o que ela fez, os seus feitos. Quando chegar no céu, nós conheceremos Rispa e falaremos a respeito do que ela fez. E assim também pode ser a sua história, mãe, pai. Uma história conhecida nos céus, eternizada por Deus. Quando você chegar na glória com seus filhos, todos conhecerem o seu testemunho. Conhecida no céu e na terra, claro. Para isso você precisa ser forte. Para isso você precisa ser como Rispa. Amar acima de todas as coisas. Não desistir nunca. Ainda que todos desistam, você mãe, você pai, não pode desistir. Ainda que todos falam que não tem mais jeito, que o final já foi decretado, você não aceite e vá até o final. Seja dedicada, seja forte e não aceite um final dramático na vida do teu filho. Eu queria encerrar com um poema, com um trecho de uma música do Milton Nascimento. Para você, mãe. O nome da música é Maria, Maria, de Milton Nascimento. Não sei se você conhece. Se não conhece, devia conhecer, porque é uma música muito bonita. Eu só vou ler um trecho dessa música. É homenagem a você, mãe, a você, pai, a você que cuida de alguém, a você que tem sob a sua responsabilidade uma vida. Diz assim: mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. É preciso ter força, amém, mãe? É preciso ter raça e é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida. Amém? Ter a estranha mania de ter fé na vida. Que Deus abençoe a todos nós, a todas vocês, mamães, Marias, que tem força, que tem raça, que tem gana, que tem graça e tem uma estranha mania de ter fé na vida e jamais desacreditar dos seus filhos. Que Deus te abençoe.